5. Hebreus 5, do versículo 12 ao versículo 14. Hebreus 5, do versículo 12 ao versículo 14. Todos podem localizar, eu espero que você... E outra, vai anotando. Você deve, eu tenho conversado com os irmãos para trazerem algo para anotar. Anote aí, por favor, em casa você vai reler todo o capítulo 5, os versículos do tempo. Amém? Se você não trouxe uma caneta hoje, fica tranquilo, mas no próximo culto, traga uma caneta e rabisca a Bíblia. Entendeu? Um dos piores sinais perigosos é a Bíblia nova. Folha, página, colando. Irmão, a Bíblia tem que estar bem trabalhada, riscada. Você entendeu? Não se preocupe, Deus te dá outra nova. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 5, 12 em diante. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Pai querido e maravilhoso, Deus, eu peço que o Senhor me ajude nessa noite. Pai maravilhoso, que o Senhor venha usar a minha vida para te falar com a igreja. Deus, que seja o Senhor e não eu, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Versículo 14, que eu quero que o irmão ouça citadinho, ele diz assim: mas o experimentado na palavra da justiça, o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Irmãos, depois leiam o texto inteiro, fazendo um favor. Aqui o apóstolo, igreja, ele está orientando a igreja, e o tema hoje, é vida espiritual. Depois eu quero trazer novamente, colocar no Face novamente cada um dos temas. O que o apóstolo está falando aqui, igreja, do livro de Hebreus, e eu vou dizer que é um apóstolo, porque eu creio que seja um apóstolo, ele está chamando a atenção do não crescimento das pessoas que participam durante tempo prolongado de uma igreja, de um grupo, de uma denominação, e com o tempo, pessoas que já deveriam estar ensinando, ainda estão nos rudimentos do ensino. Quando ele diz assim, pelo tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda está sendo necessário que vos torne a ensiná-los os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ele não está dizendo aqui, igreja, que nós devemos parar de ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. O que ele está dizendo aqui é que tem que haver um crescimento, uma sequência. Porque se a igreja, ouvindo a palavra do Senhor, ela não cresce, algo está errado, precisa ser examinado. A palavra do semeador, ela fala que uma parte da semente, ela cai à beira do caminho, e vem as aves do céu, que são demônios, e retiram essa semente. Outra parte da semente cai em pedregais, mas porque não tinha raiz, no caso, ela fica ali mesmo, ela morre. Aí o Senhor no finalzinho do texto fala o seguinte: mas tem uma parte que caiu em terra boa, e essa frutificou. Muitos cristãos, igreja, têm uma teoria de ser cristãos, estão um tempo na igreja, outro tempo não estão, não tem o hábito. Quando ele usa a palavra exercitar, a pessoa que começa a conhecer a palavra de Deus, ela vai ter experiências no dia a dia, onde ela vai aprendendo a usar a palavra de Deus para se desvencilhar dos problemas cotidianos. Mas há pessoas, igreja, que parece que ela pega a palavra de Deus e ela coloca em algum lugar, e na hora que surge uma situação que ela deve usar a palavra de Deus, ela usa qualquer coisa, menos a palavra. Você imagina um soldado criado no interior, com todo respeito a quem é do interior, que eu também sou. Um soldado criado no interior, ele aprendeu os tilinhos, ele é fantástico.
fácil. Quem já usou estilingue é da hora, igreja. Você pode pegar uma pedra daquela boa, tem que ser pedra boa, não é qualquer pedra não. Borracha boa, você tem que ter uma frutilha, como eu tenho que chamar frutilha. Você pega, tem que ser tudo bom. Borracha morta, quem já usou borracha morta não estica, não dá certo. Então o que a gente fazia? Tinha que pegar uma ótima frutilha, bem desenhadinha, cortávamos ela, bonitinha, uma borracha boa, parecendo boa. E mira, extraordinária. Agora você imagina, esse menino vai e entra no exército. Não compara com Davi, que está aqui no vale para Davi. Ele entra no exército e ali ele ganha uma metralhadora. Igreja, antigamente a hora era R15 para metralhadora, para exército, hoje em dia eu não sei. Ele ganha aquela metralhadora, igreja, gente, pá, gente saiu sem tiro. Aí vai para a guerra. Aí chega na hora da guerra e começa a perceber o seguinte: quando ele olha, igreja, o número de adversário que vem, ele fala: gente, até eu levantar essa metralhadora, ainda bem que eu trouxe meu estilingue aqui no bolso. Tem sentido? Vou explicar uma coisa. Há pessoas que na hora de uma batalha, da luta, eles saem pedindo oração. Aí quando eu prego sobre isso, tem um grupo que vem: eu sei que o pastor não gosta de orar pelos outros. Não falei isso. Eu estou dizendo o seguinte: aqui eu posso até pedir oração, uma hora para minha vida, você pede também, pastor, ora pela minha vida também. Mas isso não quer dizer que eu não sei orar. O correto, meu irmão, minha irmã, no dia a dia, é nós irmos até onde a palavra do Senhor. Um exemplo simples, o Senhor diz assim: mas tu, quando orares, faz o quê? Nós não sabemos disso. Mas na hora de uma luta, na hora de uma prova, na hora de uma dificuldade, na hora de uma dívida, na hora de uma enfermidade, na hora de uma briga com o marido, com a esposa, será que a maioria fala: peraí, que eu vou entrar no meu quarto, como diz a palavra, e vou orar? A palavra manda pegar a panela e mandar na cabeça do outro? A palavra de Deus manda pegar... Eu não gosto de falar muito sobre isso. Quer ver eu comentar sobre isso? É uma experiência que eu tenho. Tem pessoas que falam: o pastor está sabendo de alguma coisa da minha vida que eu falo aqui. Que não é brincadeira, é real. Eu vou falar, aí já manda mensagem: eu sei que deve ter sido ele que falou que eu falei: não falou, eu só posso falar, eu juro. Mas não pode. Agora eu vou falar para a igreja. A palavra manda ofender o outro verbalmente, ou a outra pessoa verbalmente. A palavra manda isso. A palavra manda ficar nervoso, falar: vou me embora, não quero ser eliminado, bater a porta. Ela manda fazer isso? Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Na hora que nós estamos passando uma batalha, nós vamos usar a arma que estiver no nosso coração. Está dando para entender? A arma que estiver no nosso coração. E nós achamos isso normal, porque o que o Senhor está falando aqui é muito grave. Ele está dizendo o seguinte: pelo tempo que você está na igreja, que é para mim e para você, você já deveria ser mestre. Está ensinando. Agora não é ser um mestre teórico, não. E não é ficar querendo ensinar os outros, não. É ensinar você primeiro. É ensinar você primeiro. Às vezes a pessoa está com a família destruída, quer salvar a família dos outros. Vai salvar a tua primeiro. Você está entendendo? A alma do Senhor Jesus, ele também, peraí, Tiago, irmão de Jesus, virou um pastor. Judas, irmão de Jesus, além de escritor, é apóstolo. Presta atenção nisso. Está me entendendo? Maria, irmã do mãe do Senhor, ela ficou olhando o filho sendo, no caso, né, crucificado ali. E eu não ouso falar de Maria uma palavra, porque há pessoas que começam a falar: nem o Senhor conseguiu. Opa, então lê a Bíblia. Isso é falta de ler Bíblia. Oi, igreja, a família do Senhor foi abençoada, sim. Se converteu, sim. Então escuta o que eu vou te falar. Antes de querer sair pregando para alguém, você vai dobrar o joelho e vai fazer o que a palavra diz, e vai orar pela tua casa, pela tua família, governar bem teu lar. Você está me entendendo? Não adianta viver numa aparência. A passagem, igreja, que nós vamos trazer bastante aqui à tona, é quando o Senhor diz o seguinte: pelo tempo que você está na igreja, você já devia ser mestre. Mas sabe o problema? Você tem algo, isso aqui é a Bíblia falando, eu estou só contextualizando. Há pessoas, igreja, que elas ficam no leite. Sabe o que é o leite, igreja? Ela não recebe o que a Bíblia chama de alimento sólido. E aí então nós vamos ter que pensar juntos agora: o que é o alimento sólido? O Senhor, ele não entra no detalhe, igreja, mas ele deixa a gente pensar. E eu quero nessa noite, no Espírito de Deus, ter a liberdade de falar com a igreja. Pensa comigo: alimento sólido, igreja, é à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos ganhando corpo, os nossos sentidos, os nossos músculos, daqui no caso, ele agora necessita de outro tipo de alimento, porque senão o que acontece? Só o leite vai enfraquecendo. E para ter outro tipo de alimento, tem que ter experiências. Tem que ter experiências. Uma criança, quando ela começa
Pode, mas vai continuar dando leite, senão vai olhar para o filho e falar, o pastor falou que não é para ficar te dando leite mais. Depende, dos que entendem a construção da história. Mas o que o Senhor está falando aqui, igreja, é de vida espiritual. Porque à medida que o cristão ele vai crescendo, assim como uma criança vai sair da sua fase de pequena e vai chegando numa fase mediana e adulta, o cristão também ele sai da sua fase pequena chamada carne e ele vai entrando numa vida mediana e adulta chamada espírito. E quando ele cresce, ele vai se tornando adulto na fé, que é o espiritual. Mas há pessoas, igreja, que eles não crescem, está sempre um pequeno na fé, pequeno no entendimento, pequeno na interpretação. Ele ouve a palavra, igreja, mas parece que a palavra tem um efeito quase contrário. Usa a palavra para até atingir pessoas, usa a palavra durante um tempo para falar que conhece, mas a palavra de Deus não é uma bandeira para que a gente só mostre para as pessoas. A bandeira tem que ter um sentido. A bandeira representa algo. E o cristão que já está na igreja há algum tempo tem que aprender a andar no reino espiritual, tem que aprender a caminhar no reino espiritual. Eu preciso escutar esse texto aqui, igreja, porque olha bem, o Senhor ele diz o seguinte: e vos haveis feito tais, sabe, de tal modo que tem que ficar dando leite materno, leite todo o tempo. O leite, igreja, é confortar o crente todo o tempo. Não pode falar mais tudo com ele que ele sai da igreja. Não pode falar para ele algo que ele não gosta que ele sai da igreja. Não pode discordar dele. Agora eu quero trazer para mim também, porque eu vou te falar agora. Se o pastor não vai visitar, vamos embora para a igreja. Vou para uma igreja que o pastor visita todo mundo. Ô igreja, pelo amor de Deus, duvido que o Silas Malafaia visite todo mundo. Eu duvido alguém que fala para o Silas Malafaia, vai lá na minha casa se não for sair da tua igreja. Duvido. O pastor não pode falar duvido no público, já falei. Né? Tem uma teoria que ele pode falar duvido, né? Pelo amor de Deus, não distorce as coisas. Eu preciso falar com os espirituais. Tem gente que vai ver a gravação, pode deixar a gravação. Ó, o pastor falou duvido, mas ele entendeu. Se distorcer é porque quer, mas o irmão entendeu. Entendeu? É esse tipo de dúvida, pelo amor de Deus, de dúvida. O que eu quero falar para o irmão e para a irmã, com todo respeito aos Silas e outros pregadores maravilhosos, o que eu quero falar para a igreja é que o Senhor já nos ensinou tudo a respeito de oração. Está me entendendo? Ô irmão, às vezes queremos que alguém fale algo que a gente não saiba, mas o irmão, a irmã já tem um espírito. Entendeu? Nós sabemos o caminho e às vezes brincamos com coisas sérias. Quando o Senhor fala, olha, você, isso aqui, se essa palavra chega hoje, é para que nós entendamos. Eu e você agora estamos na idade, no tempo de ensinar as pessoas, de ministrar para as pessoas na palavra. E detalhe, as pessoas vão ler a nossa vida também. Acabou o tempo de nós falarmos algo aqui, igreja, e o vizinho que está na nossa parede ali, porque você sabia que tem vizinho que põe copo na parede, né? Você nunca fez isso, eu acredito, mas os vizinhos lá do mundo, tá? Põe copo na parede para ouvir o que os outros estão falando. E quantos cristãos já foram pegos, olhe bem, discutindo em casa, falando palavrão, xingando não sei quem, ofendendo não sei quem, aí o telefone toca, aí ele vai atender o irmão daquela outra denominação, e ele está ali, você que não sei o que, né? Alô? A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. Está cansado, porque está gritando com a família. Isso não é visão espiritual. Olha que coisa linda da igreja, é muito simples. Todos nós sabemos orar cedo. É errado de oração? Não. Pede comida também na casa do vizinho. Pede roupa emprestada para alguém. É errado? Não. Não, pode pedir. Você faz isso? Você faz isso? Você não tem o prazer de você usar a sua própria roupa, fazer a sua própria comida e comprar a sua comida? Que o prazer não tem. O cristão, à medida que ele vai crescendo, ele tem prazer em falar com Deus. Se ele não tiver prazer em falar com Deus, sinto muito, meu irmão, minha irmã, não adianta testes, não adianta seminário de oração. O irmão chega às vezes para mim reclamando, pastor, o pastor não faz seminário de oração. Não, vamos orar, é pregação nossa. Você está me entendendo? Orar é pregação. O que é? Por exemplo, alguém ensina uma criança a chorar por leite? A criança queria falar, pai, ele me ensina a chorar por leite. Está dentro de você, rapaz, na hora que você der fome, chora. Eu falo uma coisa para a igreja. Nós aprendemos a orar pela necessidade. Segundo, pelo amor a Deus. Terceiro, por saber o que ele pode fazer. Glória a Deus. Está vendo o que eu entendendo? Aí sim, ao invés de ficar reclamando para todo mundo, questionando todo mundo, nós aprendemos o caminho. E olha bem que Deus fala, pastor, na igreja é longe, você mata longe. Olha a distância que Deus nos colocou da bênção. Nós poderíamos falar para Deus, Senhor, mas o monte é longe. Igreja, pelo amor de Deus, quantos passos fica o seu
quarto de onde você está. E Deus não falou quarto para a gente orar no quarto não, viu? Nós podemos orar em qualquer lugar. Teve um homem, igreja, que estava dentro de um peixe. Aí ele precisava orar. E eu liguei e falei assim: ih, Deus não vai dar para orar. Por quê, meu querido? Estou dentro do peixe. Pergunta para ele: dentro do peixe a gente pode orar? Pode ter que entrar no quarto? Tem ou não? Irmão, sabe o que é um peixe? Talvez o irmão fale para o pastor, é aquele peixe literal. Ali tudo bem que é um peixe, mas eu quero falar para a igreja. O peixe do simbolismo ali, igreja, é uma situação tal que você não tem outra saída, você não tem para onde ir, é o jeito. Irmão, irmã, é para orar onde tiver. Não adianta naquele momento ficar olhando a janela, vou me matar. Não se ofenda, por favor, porque eu tenho pessoas aqui que já me ligaram, pastor, pela janela. Pastor, eu vou ou não vou? O que ela quer dizer? Entendeu? E se eu falar assim, ó, vai para a cozinha, já pulou. Entendeu? Isso é muito complicado, eu estou falando aqui num tom mais assim, animado, Alex, você não vê como eu fico. Eu clamo, eu grito, eu repreendo. Presta atenção nisso. O que o Senhor está falando para a igreja é para nós aqui que estamos aqui hoje. Meu irmão, minha irmã, se você já está aqui na igreja há mais de um mês, você já não é novo convertido. Sabe por quê? O Espírito Santo não precisa de tempo para ensinar alguém. Está vendo para entender? O Espírito Santo não precisa de tempo para ensinar alguém. A revelação do Senhor, ela pode vir de uma vez só. Depois, com o tempo, nós vamos desenvolvendo. Mas ela pode vir de uma vez só. Por exemplo, você imagina agora o rapaz acabou de casar, casou agora. Aí vem a vizinha e vai dormir com a vizinha e fala: mas por que eu não queria dormir com a vizinha? Casei hoje, sou novo casado. Irmão, não pode ter acabado de casar hoje, mas antes de casar eu já sabia. Vou explicar uma coisa para a igreja. Antes de chegarmos na igreja, vou explicar de onde vem isso, Natanael. Depois você vai pesquisar na Bíblia quem foi. O Senhor olha para ele e o Senhor faz um elogio e fala: mas o Senhor me conhece? Eu te vi debaixo da figueira. Isso é espiritual, vou explicar. Antes de você chegar aqui, Deus já te viu. Já te conhecia. Presta atenção nisso. Você não veio aqui porque aquela pessoa te convidou. Você veio aqui porque Deus te trouxe. Assim como o irmão que tem outra igreja, denominação, perdão, porque Deus levou. E o mesmo Deus que nos traz nos ensina. E nós temos que começar a colocar em prática. Buscar o batismo com o Espírito Santo é obrigação. Não pense, irmão, irmã, que batismo com o Espírito Santo é para algumas pessoas que Deus resolveu dar o batismo. Irmão, todo mundo que recebeu o batismo do Espírito Santo buscou. Tem um pregador que eu respeito muito, ele colocou no texto, se Deus citei o nome dele, eu não vou citar não, né? Porque algumas pessoas podem distorcer, mas eu entendi o que ele quis falar. Ele disse o seguinte: ó, tem gente que Deus não batiza no Espírito Santo. Irmão, eu respeito muitos pregadores, eu não concordo. Deus não faz exceção de pessoas. Mas tem gente, igreja, fala a verdade, não quero buscar o batismo, porque o batismo parece que é difícil. Tem que ter esforço. Igreja, é para buscar o batismo com o Espírito Santo. Pastor, então na terça-feira eu venho. Não, irmão, o culto de terça-feira é um culto de orientação, é um culto de oração. Mas o Senhor nos batiza dentro de casa, debaixo do chuveiro, desculpa, mas batiza. Ele é Deus, está me entendendo? Dentro do carro, dentro do quarto, caminhando. Cada pessoa é batizada de uma forma. E por que eu estou falando isso para a igreja? Porque tem pessoa que está sentada aqui nessa noite, que ele ouve, e ouve alguém orar em línguas, ele nem pensa que ele também tem que participar. E o que orar em língua? Vale bem, não é melhor que ninguém, pelo contrário, ele diminui. E aí o Senhor começa a derramar dons. Dons. Presta atenção. A igreja tem que ser espiritual. Uma igreja carnal é um clube. Está entendendo? A igreja, meu irmão, minha irmã, você, sou eu, por exemplo. Se alguém te procurar agora, lá no meio da rua, e a pessoa fala: meu Deus, eu preciso que alguém olhe pela minha vida. O que você vai fazer? Olha, meu Deus, vou procurar um crente. Ou você vai falar: opa, já achou? Olha eu aqui. Olha para mim. Aí na hora que você vai orar, o demônio fala: nem vem. O que você faz? Vai procurar um que sabe repreender demônio? Você está me escutando? Tem cristão, se o pastor ficar falando demônio, o pastor não fica falando que ele vem. Se vem, o que a gente faz? Na igreja, se olha de bola. Presta atenção. Há pessoas que não conseguem discernir. Desculpa, quando tem um demônio dentro da casa dela. O diabo está saqueando, o diabo está roubando. Ela não se discerne. Pastor, agora meu marido está assim, pastor, agora minha esposa está assim, pastor, agora... E o diabo está onde? Não, pastor, ele não é diabo, não. Nem sempre, tudo bem que nem sempre é. Mas eu estou falando para a igreja, olha bem.
Nós já fomos fortalecidos pelo Senhor. Já temos a revelação do Senhor. Amanhã eu quero falar com os homens sobre o valente que tem a cara saqueada e amarrada. A Bíblia cita que o diabo para roubar a casa do homem, o símbolo vale tanto para nós amarrarmos o diabo. O termo não é amarrar, mas é repreender, tá? Eu só quero que eles entendam. Imobilizar. O Senhor Jesus Cristo se manifestou para destruir todas as... E o diabo? Percebeu que ele fala para destruir as obras? É o diabo? Porque ele chegou o tempo ainda do diabo ser destruído. Mas olha o que eu vou falar para a igreja. O Senhor Jesus Cristo se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Aí o Senhor diz assim, olha bem, é-me dado todo o... Eu dou para quem eu quero. E Ele diz para nós, igreja, tudo aquilo que... Esperando Deus fazer as coisas e Ele não fazer nada. Dá a impressão, igreja, que Ele se torna merecedor e agora Deus tem que fazer todo um trabalho e Ele mesmo não precisa mais fazer nada. Mas não é isso que a Bíblia diz. O Senhor diz assim, esforça-te que eu sou contigo. Então tem que fazer alguma coisa. Aqui no texto, olha bem, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Entendeu? Irmão, só conseguimos amar Deus pelo Espírito, porque ninguém viu Deus. Eu consigo amar o irmão porque eu estou te vendo, às vezes nem amo, também vendo. Está errado, eu estou explicando a construção. Tem gente que a gente vê e não ama. Mas quando amamos a Deus, como é que você vai amar alguém que você nunca viu? Amamos a Deus pela fé, amamos a Deus pela revelação, amamos a Deus por saber que Ele existe. E como sabemos que Ele existe? Pelos olhos humanos? Não, pelos olhos espirituais. Agora acompanha comigo. E pede para Deus tocar agora. Mas Deus, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aí você se para, eu estou para entender. Você acredita que Deus para nós, igreja, Ele já revelou? Dá para entender que para a igreja, Deus já revelou. Mas entenda, irmão e irmã, o que está na cara. Por que eu quero chamar de religioso? Porque alguns estão dentro da igreja, mas não crescem. Ele está cheio de religião, ele está cheio de não faça, não vá, olha aquele, olha aquela, e ele mesmo não cresce, não busca intimidade com Deus, ele está sempre começando. E quando ele quer ver algo, igreja, ele imagina que algo que ele vê pirotecnicamente, ele imagina, olha, aquela pessoa é muito espiritual. O espiritual, nem sempre uma pessoa que não vai ver correndo por aqui, orando em línguas e sapateando. Eu creio nesta manifestação do Espírito, creio. Eu creio, igreja, que uma pessoa pode cair agora, orando em línguas, ser arrebatado. Eu creio, ser arrebatado, eu creio. Mas não é isso que Deus chama de espiritual. Espiritual, igreja, não é um momento de um ápice, de um ato. Espiritual é uma vida. É quando o irmão e a irmã chegam em casa, é quando o irmão e a irmã caminham por onde quer que esteja no seu trabalho. É o modo de nós lermos os problemas. Está dando para entender? Por exemplo, 2 homens estão trabalhando e os 2 são mandados embora na véspera do Natal. E agora? Um fala o seguinte: eu vou me matar. Eu vou me matar porque além da gente eu comprei tanta coisa para minha família. Meu Deus do céu, eu vou pular daquele viaduto de cristão, falando. Porque o demônio agora pegou pesado. O demônio agora está repreendendo, mas não tinha que repreender, que ele já queria ir embora, então a gente morreu. E o outro fala, olha bem, o Senhor diz, e tudo dá graça. Se Deus permitiu essa prova na minha vida, eu sei que Ele tem motivo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem do que se ama a Deus. Se Deus permitiu que essa prova viesse sobre a minha vida, eu vou honrar o Senhor com a minha vida, porque eu sei que Ele tem um propósito. Sabe o que é isso? 2 maneiras completamente diferentes de encarar o mesmo problema. Quando o Senhor orienta a igreja, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 40:10. E não te assombres, porque eu, olha a palavra, entendeu quando eu falo no meio? Não temas, porque eu, não te assombres, perdão, porque eu. Aí se eu não souber quem é o eu me assombro. Eu tenho que entender aí quem é o eu que está falando. Presta atenção.
Eu gosto muito desses exemplos. A criança começa a chorar. A criança começa a chorar. Aí daqui a pouco ela escuta uma voz falando assim, ó, mamãe está aqui. O que acontece com a criança? A criança recebe uma revelação. E qual é a revelação? Ai, a minha mãe está aqui. Mas o que a mãe está para você? Então, uma palavra, não sei se eu gosto, enquanto eu gosto, mas eu vou falar para vocês. Se não foi o dono que me falou, me perdoe. Tem uma palavra que fala assim, uma pessoa está num avião, de repente o avião balança, um cidadão desesperado dentro do avião, falando, meu Deus, vai cair, ele olha do lado, um garotinho jogando muito bem. E ele fala, você não está com medo do avião cair? Ele fala, filho do pai. O segredo é saber quem está falando conosco. Quando o cristão está em desespero, eu vou lá em Samuel, o povo queria um rei. E Samuel orando a Deus, falou, Senhor, olha o que estão fazendo, estão querendo um rei. Aí Deus falou assim, Samuel, o problema não é com você, é comigo. Entendeu? Não é que eles não querem você, eles não querem a mim. Vou explicar para vocês. Muitos não querem passar por um processo de crescimento chamado processo de fé, que é o processo entre a oração e a resposta de Deus. Alguns já querem que Deus imediatamente responda. Se Deus não responder, a rebeldia já aparece. Vou para outra igreja, vou para outro pastor, vou fazer isso, vou para outro Deus, pronto, vou para outro Deus. Alguma decisão a ser tomada. Presta atenção nisso agora. Presta atenção. Se a gente não crescer, se nós não crescermos, igreja, espiritualmente, infelizmente, vamos continuar sempre andando em círculos, como aquele povo, não ofendendo os israelitas, que andou no deserto durante 40 anos. Não é por dar 40 anos, gente. Eram 2 anos e meio de chegar até lá. Presta atenção. Há pessoas que anda, não aprende, não cresce, sabe? Não aumenta o tempo de oração, de amizade com Deus. Quando eu falo sobre vida espiritual, tem pessoas que querem que o pastor chegue aqui e o pastor faz uma revelação. Olha o demônio está ali, está debaixo, está aqui. Olha o anjo ali em cima. Olha Deus saindo pela porta. Olha o anjo voltou. E o irmão aí acha uma coisa maravilhosa. Nada não. E a vida espiritual é tão simples. Conversar com Deus. Irmãos, se você vai pular, se você não vai pular, com todo carinho e respeito, é o seu jeito, a sua personalidade. Não quer dizer que você não tenha fé. Mas irmão, não precisa falar com Deus. Cuidado com as palavras que saem da boca. E começar também, pessoal, muitos falam o seguinte: medita na palavra de Deus. A palavra do Senhor, no versículo 10, do seu 1 Coríntios 2, por isso que eu estou tomando em casa, diz assim: mas Deus nos revelou. Aqui ele está falando assim, ó, são as que Deus, que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus já nos revelou pelo seu Espírito. Versículo 11, olha que tremendo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Agora presta atenção, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito do mundo está no mundo, das pessoas que estão no mundo. Não estamos julgando pessoas, estou explicando. Existe o Espírito do mundo. Esse é um que só consegue ver o mundo, que só consegue ver o que está à frente. Esse é o Espírito do mundo, que é a ganância, que quer um passar por cima do outro. Espírito do mundo. E o texto fala o seguinte aqui, ó. Mas, presta atenção, mas nós não recebemos esse Espírito, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está para entender? O Espírito é aquele que diz assim para nós: por que trabalha assim? Ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu louvarei. Isso é revelação. Às vezes o irmão, irmã, fica imaginando que a revelação ela vai acontecer quando chegar uma pessoa, bater o pé, nada contra, por favor, pode acontecer assim, e a pessoa fala: eis que eu te digo. A outra irmão já começa a pular também, já começa. Ele sabe se é Deus está falando, se já falou, mas entenda, a revelação pode vir assim, pode, não estou falando que não pode, mas irmãos, fala para mim agora, a maioria dos irmãos, há quanto tempo você não ouve alguém chegar até você e falar assim: ó,
sei que os irmãos estão levando isso a sério. Há quanto tempo isso acontece com você? Aí o irmão fala assim: pastor, Deus não fala mais comigo. Irmão, Deus fala conosco 24 horas se nós quisermos. Entendeu? O diferencial, igreja, é que agora nós estamos crescendo. Se o Senhor não fala: Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor. Você fala para Deus: eu preciso de uma resposta do Senhor. Sabe que a gente pode até escolher como que ele dá a resposta? Te dou um exemplo: Gideão orando, falando com Deus, Deus dá o sinal para ele. Aí Gideão fala: Senhor, eu só vou acreditar, Senhor, se lá fora eu colocar o algodão, um exemplo, né? Eu quero que ele molha tudo ao redor do algodão, mas o algodão não. Aí Deus manda a resposta: tá bom, agora eu vou inverter, molha só o algodão ao redor, não. Aí Deus manda a resposta. Sabe como explicar? Se nós quiser falar: Senhor, manda alguém para me dar uma resposta que eu preciso. Entendeu? Aí alguém vai ver. Alguém vai ver. Eu creio que se Deus não, mas alguém vai ver. Mas igreja, não é o modo que Deus quer falar conosco. Há uma passagem que nós lemos aqui, eu vou abrir agora para não precisa, que Deus fala o seguinte, tá? Ele chama assim, ele chama Moisés, Miriam e Arão. Fala: vem os três aqui, que eu preciso conversar com vocês. Ele fala: se você não quiser falar com algum profeta, eu falo com ele com sonho, eu falo com ele com revelação, mas com Moisés, eu falo com ele face a face, eu nós dois conversamos ali. Aí ele fala o seguinte: e quando vocês se não se preocuparem em falar mal dele. Glória a Deus. Foi aí que Miriam falou: a mão ficou leprosa. Sabe o que é explicar para a igreja? Eu creio em Deus que fala face a face. Igreja, meu irmão, eu fico emocionado de falar isso. Eu creio em Deus que fala. Senão eu sabia que eu vou pregar. Está entendendo? E não preciso colocar ele numa madeira para ele ficar em silêncio. Eu creio em Deus que fala, mas eu preciso também falar com ele. E a Bíblia aqui continua. E eu preciso que os irmãos acompanhem comigo o texto. Versículo 9. Vou voltar aqui. Não, agora eu estou no 9, estou no 12. Vou continuar. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Medite em casa. Mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É aqui que entra a fé. Deus revela, a gente sabe que é nosso, e aí nós começamos a batalhar de oração. O texto continua dizendo o seguinte: as quais também falamos, presta atenção, não com palavras de teologia, de sabedoria humana, de intelectualidade da escola, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Sabe o que é isso? Você tem um problema físico aqui, está me entendendo? Irmão, não adianta você entrar em pânico por causa daquilo, seja lá o que for. O Senhor é o seguinte: as coisas espirituais a gente compara espiritualmente. Eu tenho um problema físico aqui, o que está gerando ele? O que está gerando ele? Espera aí, você não precisa chegar. Um exemplo muito simples. Suponhamos que nós chegamos aqui agora e o pastor já não gosta muito desse exemplo, tá? Eu falo agora, por exemplo, aqui para a Débora. Débora, faz um favor para mim, apaga aquela última luz lá. Aí a Débora pega a cadeira, sai correndo, pá! Precisa fazer isso? Como é que ela faz? Ela tem que ter uma revelação. Qual é a revelação? Ela vai simplesmente levantar, chegar naquele botãozinho ali, ó. Aí a luz lá, apaga. Deu para entender? Sabe o que é isso? Às vezes sai um problema aqui, ó. O irmão começa a dar cabeçada no problema. Ele tem desespero numa situação que está aqui, porque não ouviu Deus. Quando a gente fala com Deus, Deus fala: não é ali. Não é batendo, não é brigando com o teu marido, não é botando os filhos para fora de casa, não é saindo da igreja, não é abandonando o teu emprego, não é saindo do teu ministério, não é assim. Não é pensando em matar os outros, não é pensando em se matar, não é assim. O que o Senhor orienta? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Você está entendendo? Quando nós começamos a entender como Deus opera, olha bem, está aqui o problema. E onde está a solução? Está lá no quarto. Ali falando com Deus. Está aí o problema? Senhor, olha o tamanho desse gigante.
Só o Senhor, meu Deus, para me iniciar para vencer. Está aí, igreja? Tem momento, sabe o que Deus fala? Vai encontrar uma pessoa contigo. Tem outro momento que eu falo o seguinte: nessa beleza, não beleza, mas tem que saber o que Deus está falando. O irmão não vai entender quantas vezes o Senhor vai falar assim: aqui é dar-nos e saber que eu sou Deus. Você está me entendendo? Mas o irmão, a irmã que não tem a visão espiritual, ele começa a querer agir pela carne. É esse que nós chamamos, igreja. Por que eu chamo de religioso? Porque ele não é ímpio. O ímpio não sabe. O religioso sabe, mas não entende. Porque ele não busca revelação. Ele quer agir na Bíblia, mas com a carne. Entendeu? Ele pega, apaga aquela luz, opa, é comigo. Ele joga, não, entendeu? A revelação, Deus orienta. Mas se a pessoa não souber como utilizar, pode perder uma batalha com a Bíblia na mão. O texto continua. Versículo 12, vamos para o 13. As quais falamos, não com palavras de sabedoria, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Agora olha que detalhe, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está dando para entender? O Senhor fala o seguinte, igreja, olha bem. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que o homem natural pensa? Como marchar para dentro do mar? Isso é loucura. Mas no espiritual, ele pensa o seguinte: Deus vai fazer alguma coisa. Presta atenção nisso que eu falo para vocês. Presta atenção, olha para todo mundo cuidado. Há momentos, irmãos, que nós não vemos a porta, mas Deus fala: vai para frente. O homem natural quer ver a porta. Deus fala para Josué: Josué, está vendo essa muralha, Jericó? Aí Josué pensa lá e fala: estou vendo, Deus, vamos fazer o seguinte: nós vamos cortar uns troncos aqui, e o Senhor, que estou parafraseando, Josué não fez isso, me permite a construção. Senhor, nós vamos cortar uns troncos de árvore, porque eu tenho fé. E na hora que a gente mirar, o Senhor coloca uns anjos batendo asa lá, e o anjo dá aquele impulso, e lá vamos nós. Homem natural, espiritual. Deus fala o seguinte: você vai rodear a cidade, e você vai rodear a cidade durante 6 dias, uma vez, e no 7º dia você rodeia a cidade 6 vezes, e você vai gritar, o povo vai louvar, o povo vai gritar. Tá, e que hora que a gente vai bater contra o muro? Nenhum. Como é que o muro vai cair? Ele vai cair. Mas o que eu faço? Só rodeio. O homem natural não consegue entender isso. Está dando para entender? Sabe quando Deus fala: clama a mim e responder a ti, e anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe? O homem natural, igreja, ele quer que Deus mostre, tá, mas como que esse muro vai cair? Deus fala: só rodeia e deixa o resto comigo. O homem natural não faz isso. Ele quer ir para outra igreja onde alguém vai trazer a revelação para ele, para mostrar onde é que está essa bomba que vai fazer o muro cair. Vou te explicar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Há pessoas que Deus já falou várias vezes que é para fazer, mas não dá para concordar com Deus, porque por aquilo ali não dá. Deus, eu gosto de rodear isso aí, pai. Eu acho que isso aí funcionava antigamente. Hoje em dia os muros têm um alicerce mais profundo nesse muro que é mais não. O espiritual não entende. Presta atenção nisso. Meu irmão, minha irmã, quando Deus revela o Espírito, a carne não entende nada. Meu irmão, a carne não entende nada. Por isso que o Senhor fala o seguinte: você vai precisar exercitar a sua vida espiritual. Como que começa? Orando, acreditando e fazendo o que Deus orienta. Presta atenção, tira a gritaria dos lábios, porque sem gritaria dos lábios, igreja, tem grito no coração. Tira a maldade das palavras. Seja um bom marido, seja um bom filho, seja um bom funcionário, seja um bom patrão. Não tem nada a ver? Claro que tem. Seja um bom cristão. Não seja uma pessoa de pensamento duplo. Aqui anda lá fora. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, tem a ver. Há poucos dias, a polícia mostrou pela escuta, isso é polêmica, um policial dando cobertura para bandidos. E na escuta, o próprio policial percebeu. Agora está uma polêmica nessa prova, eu vou entrar na questão da prova. O curioso, igreja, que o policial fez,
Ele estava escondido, não deu para ver, falando no telefone, e a justiça pegou esse nome. Tá uma polêmica? Tá, eu vou colocar aqui um dizer errado. Igreja, nada, a altura que você quiser, olha, faz, tudo isso eu posso fazer. Mas Deus, Ele olha a minha vida como um todo. Deus olha a minha vida, igreja, desde o momento que eu acordo, no momento que eu tenho, como eu reajo no dia a dia, está entendendo? Deus não se impressiona com nenhum tipo de teatro que eu possa fazer. E detalhe, você vai se estranhar agora. Deus não se emociona com cara de dó. Oh, Senhor! Mexe no Senhor? Não, não vai funcionar. A mãe que conhece o filho, tem uma hora que a criança, ela faz a mão dela, a mãe fala, pode parar dessa cara, né, criança? Quantas mães falam isso? Aí a filha depois pega a mãe, né? Ela acha que é pai. Pai é um abraço, o pai chega, ô pai, a mãe, o pai se não deu um convívio com a filha, entendeu? A mãe que já foi. Eu lembro da minha esposa, quando eu chegava em casa, eu pegava minha filha pequenininha e falava, mamãe, bateu, quem bateu ali? A mamãe falava assim, eu te bati. Irmão, seja Deus não é uma brincadeira. Seja Deus é uma real. Oração é uma real, igreja. Esse negócio de orar, parece que Deus responde, ora depois parece que Deus, sabe aquela dúvida se vai? Não tem nada disso. Irmão, Deus fala com a igreja, responde para a igreja. Versículo 15. Mas o que é espiritual, versículo 15, lê a tua Bíblia. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Olha, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Discernir é ler. Entendeu? O que não está escrito. Presta atenção, porque discernimento é diferente de julgamento. O julgamento, mas eu vou falar. Olha bem, o julgamento ocorre quando nós partimos de algum ponto. Você tem que ver algo para você poder julgar. Você viu algo, aí você julga. O discernimento é quando você não viu, mas você sabe antecipadamente que é. Entendeu? Não é julgamento, porque julgar você vê e vai para um lado e para o outro. Discernir, você fala o que é. Você não está indo nem para um lado nem para o outro. É. E agora eu vou falar para a igreja. O irmão tem discernimento. Você tem discernimento. E tem discernimento espiritual, mas não sabe trabalhar. Não digo todos, por favor, tá? Mas muitos não sabem trabalhar. O discernimento espiritual é uma arma, é uma estratégia que Deus nos dá. Vou te dar um exemplo simples. Não é julgamento, por exemplo. E também não é preconceito, não confundir. Eu vi uma pessoa negra, ladrão. Eu vi um japonês, empresário. Isso é preconceito, está errado. O que eu quero dizer para o irmão, para a irmã, é o seguinte: você olha uma pessoa, uma situação, ouve algo, você discerne. O discernir é separar isso daquilo e ver o que é real. Como isso acontece? Pelo Espírito. É aí que a igreja se diferencia dos clubes. Isso aqui não é um clube. Isso aqui não é um clube. Está entendendo? E o irmão ou a irmã que acha que pode simplesmente continuar sem crescer o tempo todo, está perdendo tempo. Porque Deus está dando a oportunidade de crescer. Não se ofenda quando eu falo perder tempo. Nunca perdemos tempo com o Senhor. O que eu quero dizer para a igreja: se o irmão ou a irmã vem e deixa que as aves do céu roubem, perdeu. Vai precisar buscar de novo, claro que Deus dá. Mas começa a valorizar. 1 Pedro 4:11. 1 Pedro, quero chamar minha filha, vem aqui, por favor. Joaninha, por favor, filho. 1 Pedro. Irmãos, espero que não estejam anotando. Por favor, comece a anotar os versículos. O Senhor diz assim: olha, igreja, em casa, eu preciso que a igreja leia. Me dói às vezes quando alguém me faz algumas perguntas e eu falo,
eu no caso, né? Leio esses textos. Olha aí, igreja, em casa, coma um texto que diz assim, versículo 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmão, quando falar, presta atenção nisso. Pense como Deus falaria. Como Deus falaria naquele momento. Como que Deus falaria. E tudo aquilo, igreja, que estiver sobre a nossa administração, nosso controle, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Olha bem, o Senhor fala o seguinte: você tem que fazer, eu tenho que fazer, não pela minha própria emoção, porque senão o novo nascimento não tem sentido. Irmão, tudo agora eu faço segundo o poder que Deus me deu, entendeu? Eu aprendendo a administrar segundo Deus me orienta, tudo prospera, porque a própria Bíblia diz o seguinte: em tudo que puser a mão, prospera. Mas entenda, comece a administrar tudo que está sobre a tua vida. Administrar é cuidar. É cuidar, irmão. Sabe cuidar da tua casa com o poder de Deus. Entendeu? Não como homem, o poder de Deus. Nossos filhos crescem, evoluem, socialmente, ministerialmente. A vida está certa. Agora, um detalhe que eu quero deixar muito claro aqui. Versículo 10, 1 Pedro 4. Mas em casa da igreja, fala assim: ó, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros das várias formas que a multiforme graça de Deus. Coloque-se de pé, por favor. Meu irmão, minha irmã, já viu isso? Você está entendendo? Já está em paz. Orar, ter fé, ir à luta, administrar. Está entendendo? O irmão não precisa achar que Deus te abandonou. Presta atenção. Há momentos que o irmão, a irmã vai achar que Deus foi dar uma volta. Mas o Senhor ele diz assim: olha bem, eu sou a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Então entenda, se porventura demorar algo, Deus não se afastou, porque Ele mesmo já disse: eis que estou contigo todos os dias até. Deus já disse que está conosco, então Ele não vai se afastar. Ah, mas não deu certo isso, não deu certo aquilo. Meu irmão, minha irmã, não pense que eu, você lutamos para chegar onde chegamos. E tudo, irmão, teve uma construção. Veja bem, cada um hoje colhe o que plantou ontem, e cada um amanhã vai colher o que plantou hoje. Ninguém é mais do que outro. Eu não tenho 4 braços de você, eu não tenho 4 pernas de você. Está entendendo? É cada um nessa noite, presta atenção. Deus não iniciou ninguém mais que outro. Irmão, Deus não deu mais fé para outro, não deu. Pastor, mas tem gente que tem uma fé. Igreja, presta atenção nisso. Não confunda os dons. Presta atenção. Ao que muito é dado, muito será cobrado. Agora entenda o que é cobrado. Vou explicar. Deus deu uma fé para Daniel sobrenatural. Deus deu uma fé para Daniel sobrenatural. Mas sabe que Deus deu uma fé para Daniel? Para ele poder aguentar as caras do leão. Deus deu uma fé para João Batista sobrenatural. Mas para quê? Para ele não morrer na hora que ele viu a foice que ia cortar a cabeça dele. Deus deu uma fé para Sadraque, Mesaque e Abednego sobrenatural. Para na hora que fosse jogado na fornalha ele não morresse no fogo. Deus dá uma fé para cada um. E dá uma batalha de acordo com o tamanho da fé. Então, se você acha que aquele tem uma fé muito grande que você quer, Deus dá. Mas o Senhor fala o seguinte: mas eu vou cobrar o exercício dessa fé. Não é que Deus vai falar assim: me dá
E outra, comece a olhar com olhos espirituais, porque Deus quer lhe dar histórias nessa noite, viu? Comece a ter alegria no meio de tribulações. Comece a olhar para Deus com olhos de fé, sabendo que Ele vai dar a resposta no momento certo. Não deixe a carne ir na frente, não. A carne é que quer mais morrer, porque o espírito não morre, quem morre é a carne, entendeu? Então, quando o irmão não quiser morrer, é a carne que quer morrer. Fala para ela, cala a boca! Você só vai quando o Senhor chamar. O Senhor não chamou ainda, então vamos ficar aqui, porque Ele tem cuidado de nós. Feche os olhos um minutinho. Não era a pedra de Davi, o milagre da vitória era Deus. Não era o cabelo de Sansão, não respirou sozinho Adão. O milagre da vitória era Deus. A força de Sansão era Deus, a fé de Abraão era Deus, fornalha que não queima é Deus, poderoso santo que me escolheu, a nuvem no deserto é Deus, o vivo no ferro é Deus, proteção, escudo e refúgio meu, saiba meu irmão, esse Deus também é Deus. Não era o cajado de Moisés, não era a pedra de Davi, o milagre da vitória era Deus. Não era o cabelo de Sansão, não respirou sozinho Adão. O milagre da vitória era Deus. A força de Sansão era Deus, a fé de Abraão era Deus, fornalha que não queima é Deus, poderoso santo que me escolheu, a nuvem no deserto é Deus, o vivo no ferro é Deus, proteção, escudo e refúgio meu, saiba meu irmão, esse Deus também é Deus, força de Sansão era Deus, a fé de Abraão era Deus, fornalha que não queima é Deus, proteção, refúgio e refúgio meu, a nuvem no deserto é Deus, o vivo no ferro é Deus, proteção, escudo e refúgio meu, saiba meu irmão,
atenção nisso. Por incrível que pareça, a decisão cabe a nós. Achar que Deus vai invadir a nossa vida e Ele vai tomar a frente da nossa vida, isso aí não vai acontecer, porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o seguinte: se eu quiser entrar na frente de onde eu público, se eu quiser nessa noite sair assaltando, eu saio assaltando. Irmão, nós temos a liberdade. Se você quiser sair de uma igreja com Cristo, você pode, está livre, entendeu? Agora é interessante, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha nessa noite servir ao Senhor. Você que escolhe, entendeu? Sem drama, sem dramalhão, sem choramingação. É uma coisa muito aberta. Senhor, eu quero servir. Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Senhor, eu quero entregar minha futuro. Deus é bom. Sabe o que? Um dia eu quero chegar lá em casa. Olha o que Deus fez por minha vida, para fazer para tudo. Escolha nessa noite. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar com a igreja agora. Igreja, quando você sair daqui, você vai olhar para tudo aquilo que te assolava, os problemas, as dificuldades, os medos. Você vai olhar para o outro olho. Orar com outro olho. Amém. Nós vamos orar juntos. E eu creio nisso. Eu não venho aqui por uma casa, eu aqui um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou orar junto contigo. Igreja, você pode me acreditar. Eu vejo, desculpa eu chamar você aqui na cidade na frente, vou te chamar. Glória a Deus. Você que ainda não convidou o Senhor Jesus para entrar na tua vida, olha o que eu vou fazer nessa noite. Eu vou orar com você. Talvez você fale, pastor, mas você não vai me chamar na frente. Às vezes eu chamo, mas eu deixo que o Espírito Santo toque. O Senhor, Ele vai até onde você está nessa noite. Está afastado, volta agora e fala para o Senhor: Senhor, eu estou voltando. Porque algumas pessoas, igreja, elas ficam esperando acontecer alguma coisa para voltar. Um problema, uma luta, não precisa. Mas você repita comigo, você que se afastou dos caminhos do Senhor. Repita comigo: olha, Senhor Jesus, nesse momento eu volto para os teus caminhos. Receba-me, Senhor. Você que ainda não convidou o Senhor Jesus para entrar na tua vida, você vai orar comigo no teu lugar. Deus está te vendo. E você vai falar para ele: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados. Escreve meu nome no livro. O Senhor entrou na tua vida, toma posse. Amanhã, 8 horas, nós vamos estar aqui orando. Irmão, irmã, alguns vão falar: eu estou cansado. Quem está cansado é cara. Outros vão falar: mas eu trabalho a semana toda, eu a semana toda. Não, agora entenda: o Espírito está sempre pronto. Traga a tua carne para orar. Entendeu? Vem orar conosco, 8 da manhã, 9h30. Homens, jovens, e todo homem, sendo homem. Entendeu? Vem orar conosco, jovens. Venha orar juntamente no grupo de homens, porque não é para o grupo de homens, é para homens. Pai querido e maravilhoso, eu oro pela vida de todos nesta noite. Peço que o Senhor venha trazer a revelação, que o Senhor venha trazer o ânimo para orar, a vontade de orar. Meu irmão, minha irmã, quem não quer orar é a carne. Quando você começar a orar, vai dar vontade de parar, vai dar desânimo, dar coceira. A gente começa a achar que alguma coisa está acontecendo ao redor. Isso é a carne. Começa a disciplinar a carne. Você vai falar para a carne: eu vou orar. E deixa ali o Senhor, igreja, te usar. Começa a falar com Deus do seu jeito. Peça perdão, se conserta com Deus. E vai apresentando tudo que está acontecendo na tua vida. O que é bom você agradece, o que é mal você repreende. O que não tem você pede. E ali o irmão, a irmã, do seu jeito, é carne, vai começar a dizer que você não tem fé. O demônio não tem poder para fazer a gente parar de orar, não. Presta atenção nisso. Meu irmão, a carne, ó,
Deus. No começo é um pouco difícil, mas depois o irmão acostuma. Porque o irmão vai começar a exercitar. Presta atenção. Aos poucos, Deus começa a fazer revelação. Deus começa a conversar com a gente. Aos poucos, Deus começa a nos mostrar coisas que devemos fazer, não devemos fazer. Deus vai nos dando força para vencer tudo aquilo que estava nos vencendo. O pecado, os medos, enfermidades. Deus vai, igreja, trabalhando conosco à medida que nós vamos trabalhando com Ele. E Deus vai entrando no espaço da nossa vida que nós damos para Ele. E a nossa vida é do tamanho que Deus precisa. Deus cabe certinho na nossa vida. Está entendendo? Deus cabe na nossa vida. Vou terminar essa mensagem aqui hoje. Mas na nossa casa, comece a pegar a Bíblia pelo menos uma vez por dia. É um exercício de começo, mas depois dá. Pelo menos uma vez por dia. Abra a Bíblia, leia o texto. Perdão, de manhã, no meio do dia, à noite. Comece a dobrar os meus joelhos se você puder. Se você tiver alguma dificuldade, você senta. Mas pelo menos comece a separar um tempo para falar com Deus. Pai querido, maravilhoso, em tuas mãos entrando cada vida dos santos. E peço, Deus glorioso, o Senhor abençoe. Que a revelação venha a toda a igreja nesta noite. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Que Deus abençoe e guarde cada vida. Que Deus abençoe a tua vida, as palavras que saírem da tua boca. Que Deus prospere os nossos caminhos. Todas as mulheres caem por terra. E tudo que é nosso no direito seja restituído. Que o nome dessa noite receba o milagre que veio buscar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a